Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Eu quero começar orando porque eu estou sentindo que tem muita gente triste aqui. Estou achando que tem gente triste. Deus estava falando no meu coração ali que tem pessoas essa noite aqui bem tristes. Pessoas que talvez não estão encontrando a paz, né? A paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento, né? É uma paz que, independentemente das circunstâncias que a gente vive ou que a gente está, essa paz, ela vem nos confortar, vem nos animar, nos fortalecer, né? A Bíblia fala que essa paz vem do Senhor, vem de Deus, né? E eu quero orar por isso, quero orar. Se você está triste, eu quero dizer para você que Deus é contigo, Deus te ama, né? E a maior prova disso é que Ele entregou o único filho dele para morrer lá na cruz, uma morte violenta, a morte que o pior bandido daquela época sofria, né? E esse Jesus, sem culpa alguma, morreu como o pior bandido. E pior ainda, né? Além de morte de cruz, ele foi zombado, né? Zombaram da cara, cuspiram na cara de Jesus, chicotearam mais do que deviam, deram um cetro e deram um manto e uma coroa de espinhos para avacalhar com Jesus, dizer: "Ai, você não era o rei dos judeus e está morrendo na cruz como o pior dos bandidos?", né? E ele morreu calado. Aliás, ele não morreu calado, ele disse: "Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem." Tamanho amor só podia vir de Deus, só podia vir do trono de Deus. Esse é Jesus. A Bíblia fala: "Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei." Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Deus tem essa palavra de consolo, de conforto e de ânimo, né? O Espírito Santo mora no nosso interior justamente para isso, para nos fortalecer, para nos animar, para nos renovar, né? Para trazer a esperança que só há em Cristo, né? A gente vive perdas, vive tristezas, a gente vive momentos de dificuldades na vida, a gente vive um tempo em que o país está largado, jogado às traças, né? E agora políticos se aproveitando da situação e se levantando para o impeachment, mas na verdade aquilo tudo é jogada. Eles querem mais aparecer nesse momento em que não tem mais jeito de voltar atrás, né? Então eles estão aparecendo aí: somos a favor, e grava vídeo, põe na internet. E a gente vive tempos também em que as pessoas são egoístas, são caluniadoras, são avarentas, são idólatras, pessoas que são mais amantes dos prazeres da vida do que de Deus. A gente está vivendo esse tempo, e isso tudo nos tira a esperança, né? Quando a gente chega no trabalho e o chefe usa da nossa boa vontade, nos maltrata, enfim, pessoas nos traem, colegas nos traem, nos passam para trás, tudo isso nos desanima para a vida, né? Mas a Bíblia fala que esse mundo aqui jaz no maligno mesmo, né? Morreu no maligno esse mundo, pertence a ele. Nós não somos desse lugar aqui, e nós temos que sonhar e colocar a nossa esperança numa terra que há por vir. Não foi isso que a gente cantou, né? A esperança de um porvir, né? Então essa é a nossa fé. A nossa fé não é aquela que faz a gente ganhar carro novo, casa nova, não é isso aí não. A nossa fé é a fé de que põe a esperança de uma alegria, de uma eternidade nesse Cristo, que subiu, ascendeu aos céus, né? Ressuscitou, está lá no céu. E a Bíblia fala que Ele está preparando uma morada para nós, né? Preparando uma morada, um lugar eterno, né? E a Bíblia diz que lá não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá traição, não haverá maldade, né? Estaremos eternamente ao lado do Pai, né? Quero terminar também essa reflexão pensando que a Bíblia diz que se a nossa esperança se resume somente a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, queridos. Então a nossa esperança não pode estar nessa vida aqui, né?
A gente tem momentos de alegria, situações de alegria, mas são passageiras, né? A nossa alegria maior estará no céu, será um gozo eterno que o Senhor nos prometeu, amém? Então, se você está triste hoje, a Bíblia fala, faça orações. Então, eu quero orar para que Deus fale ao teu coração essa noite, que você saia daqui com a esperança de um porvir, a esperança que só existe em Cristo. Não tem dinheiro algum que te traga essa felicidade. Não há prazer algum desse mundo que te traga essa felicidade, somente em Cristo, né? Existe um espacinho lá no nosso coração, que ele é do formato de Cristo, nada cabe ali, né? Somente Cristo. Bom, fecha os teus olhos. Senhor, eu coloco a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, coloco a minha vida em tuas mãos, para que a gente não coloque o nosso coração nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, Pai. Por favor, Senhor, faça o nosso coração compreender essa verdade. Perdoa nossos pecados, tira esse fardo, Senhor, que está sobre esse povo que está aqui essa noite, aqueles que estão tristes, aqueles que estão chateados, cansados, sobrecarregados. Alivia, Senhor. Alivia esse fardo, tira essa tristeza, Senhor, renova a esperança, renova as forças, Senhor, que amanhã, essa semana, seja uma nova semana, uma semana de esperança no Senhor, de alegria no Senhor, de fé no Senhor. Faça isso nos nossos corações incrédulos, por favor, Senhor, é isso que nós te pedimos, e nós fazemos isso em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, muito bem. Então, pensa aí no teu coração, né? Que a nossa alegria está no Senhor, a nossa força está na alegria que vem do Senhor, amém? A gente está estudando o livro de 2 Coríntios, a gente está no capítulo 12, a partir do versículo 11 até o 21, é o trecho que a gente vai olhar hoje, tá bom? Semana passada com o pastor Creuze, a gente viu acerca de Paulo, do espinho na carne dele, as dificuldades que Paulo tinha, e ao mesmo tempo Deus colocou essas dificuldades para que ele não se gloriasse na própria capacidade, mas que se gloriasse no Senhor. Então, toda vez que Paulo olhava para a sua dificuldade, provavelmente uma dificuldade física, ele voltava-se para o Senhor e falava: Senhor, a minha dependência está no Senhor. Era como um mensageiro, né? Para que ele se lembrasse de que as suas forças não eram suficientes para vencer as dificuldades, né? E principalmente a oposição dos judaizantes, que é algo que Paulo frequentemente está lutando, tá bom? Então a gente vai olhar a partir do versículo 11 até o versículo 21, tá bom? Diz assim o texto: tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, portanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que não sou nada. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, ou seja, não devem os filhos juntar para os seus pais, né? ou guardar dinheiro, ou preparar o futuro dos seus pais, mas os pais para os seus filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei
por intermédio de algum daqueles que vos enviei? É uma pergunta. Eu explorei vocês por um daqueles que eu enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus. E tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero. E que também vós me acheis diferente do que esperáveis. E que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Esse é um texto um pouquinho difícil de entender, porque Paulo ele muda o tom da sua fala no meio aqui umas 2, 3 vezes. Em alguns momentos Paulo está falando realmente com seriedade, cobrando e trazendo uma mensagem para as pessoas. Em outros momentos ele está sendo sarcástico, né? Porque os judaizantes nesse momento ainda continuavam criando intrigas dentro da igreja a respeito de Paulo. Então o grande problema nesse momento aqui é que eles estavam acusando Paulo de se favorecer do dinheiro que a igreja de Corinto recolhia. E que os enviados de Paulo para cuidar deles também recolhiam ofertas para manter a manutenção da igreja, de todas as formas. Então os judaizantes estavam dizendo: Paulo está enriquecendo por causa das ofertas de vocês. Isso estava virando um problema muito sério, né? Está virando um problema muito sério dentro da igreja. Então Paulo está alertando as pessoas e ao mesmo tempo cobrando-as, dizendo: poxa, vocês ainda não me conhecem, vocês não sabem do meu apostolado, vocês não conhecem o meu apostolado, a seriedade de ser um apóstolo. E aí Paulo ele começa a listar características de um verdadeiro apóstolo, tanto os 12 que vieram antes dele, quanto ele mesmo. Então ele fala: olha, os apóstolos precisam ter essas características, e a gente vai olhar um pouco sobre isso, de uma forma mais simples aqui no PowerPoint, na apresentação, para que fique mais fácil da gente compreender. Então Paulo chega diante de Corinto e mostra a sua credencial, a sua carteira, né? Sabe quando você entra num evento, né? Quando você entra num evento e você ganha aquela credencial, geralmente jornalistas recebem isso para entrar em eventos onde requer uma cobertura da reportagem, né? Então eles recebem uma credencial, um crachá, para que as pessoas olhem e falem: olha, ali é o Chico, né? Francisco é da Rede Globo, né? Está ali com a sua credencial representando o Jornal Nacional, né? Vai tomar o lugar do William Bonner, está lá o Chico. Então aí você olha outra pessoa, está lá a credencial dela, a emissora que ele trabalha, o nome, né? Qual o jornal que ele trabalha em algumas ocasiões. Então Paulo ele apresenta a sua credencial para Coríntios, né? Para o Corinto. Ele fala: olha, eu tenho algumas coisas aqui que são importantes da gente pensar, para que vocês entendam qual é a minha função entre vocês aqui, e para que vocês não me confundam com esses falsos apóstolos que estão entre vocês aí. Claro, querido, vamos deixar bem claro aqui, que hoje não existem falsos apóstolos, é só naquela época de Paulo, tá bom? Hoje todos são apóstolos de verdade, a gente vai ver aqui, né? Que todos que estão aí são apóstolos de verdade. Então o primeiro deles, cadê? Versículo 11, ele vai falar: olha, eu preciso me orgulhar nas fraquezas, né? Preciso me orgulhar nas minhas fraquezas, por causa da acusação que estavam fazendo sobre Paulo.
Então Paulo olha para a igreja e fala: tá bom, vocês estão acusando que eu tenho fraquezas, mas não são essas que vocês estão dizendo, e não são essas pelas quais vocês estão sendo seduzidos, enrolados, uma mentira que estão contando para vocês. Então eu vou contar qual é a minha fragilidade de verdade. Eu sou frágil. E ele está falando disso no capítulo, há pouquinho atrás, né? Ele está falando: olha, eu tenho um problema sério, um espinho, né, que faz com que eu não me glorie. Eu sei quem realmente eu sou. E nesse momento aqui, Paulo, ele tinha convicção das suas fragilidades, das suas limitações, né? Então Paulo, ele não correu o risco de ser orgulhoso e falar assim: eu não sou simplesmente esse apóstolo que vocês estão dizendo, porque eu curo, né? Eu faço milagres. A minha sombra, exemplo de Pedro, a minha sombra cura as pessoas. Olha como eu sou poderoso, né? Você está se levantando contra o ungido de Deus. Cuidado, né? Cuidado para não se levantar contra um servo do Senhor, um ungido de Deus, né? Paulo não faz isso. Paulo baixa a bola e fala assim: realmente, eu sou um trapo. Eu tenho dificuldades. Eu tenho problemas. Eu tenho limitações, né? Mas eu vim aqui e quem me conduz não sou eu mesmo e não sou o meu próprio testemunho, né? Eu me lembro que no seminário eu tinha um colega, tem um colega até hoje, o apelido dele é Pisca. Acho que eu já contei para vocês. É Pisca porque ele pisca bastante assim, né? E o apelido ele é surfista, inclusive, vai surfar no Havaí, o cara é bem doidão. E o apelido dele era Pisca. E uma vez na classe o pessoal falando: olha, mas se você não viver isso, como é que você vai pregar? E eu me lembro até hoje, o Pisca levantou e falou assim: mas eu não prego eu mesmo, eu prego o evangelho. Eu corro atrás para viver esse evangelho que eu estou pregando, sim. Eu me esforço para que eu viva essa vida, sim. Mas eu não sou perfeito, eu tenho pecados e tenho limitações. E nem por isso eu vou deixar de pregar sobre pecado. E eu nunca esqueci o que o Pisca falou, né? Sempre repito isso para mim também. Eu não prego a minha vida, eu prego o evangelho, inclusive para mim. É isso que Paulo está falando, né? E olha só, no versículo 12, ele fala, ele começa a ser irônico, né? Porque ele fala: eu faço sinais, prodígios e poderes miraculosos. Vocês têm visto isso. Por que Paulo está dizendo isso? Porque é justamente o que aqueles falsos apóstolos estavam fazendo. Eles estavam fazendo milagres, estavam fazendo. Eles estavam fazendo evidências, sinais, estavam fazendo. E eram falsos apóstolos, eram. E Paulo está alertando: olha, mas eu faço esses sinais também, vocês não estão vendo? Por que eu não sou comparado a eles? Por que eu não sou igual a eles? Eu também faço esses milagres. Claro que ele está sendo irônico nessa hora, né? E ele completa: olha, Paulo diz: eu não sou inferior a esses caluniadores. Em nada eu sou inferior a eles. Por que vocês estão julgando um pecado ou uma dificuldade que eu tenho? Se os próprios que estão me acusando também têm. E é inevitável, queridos, a gente pensar naquela passagem da mulher adúltera, né? Que os fariseus trazem aquela mulher aos pés de Jesus e falam assim: essa mulher é adúltera. A lei mosaica diz que essa mulher deve ser apedrejada. E aí Jesus vira para os homens que trouxeram ela e fala: tudo bem, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E a gente vai ver depois que, além de tratar com aquelas pessoas, Jesus depois trata com a mulher. Fala: mulher, em outras palavras, eu sei o que você fez. Você pecou mesmo, de verdade. Mas segundo a lei, a gente não tem testemunhas, o teu marido não está aqui, em outras palavras, né? Nós não estamos fora da cidade, então nós podemos te apedrejar. Não podemos, porque não tem condições suficientes para que você seja apedrejada segundo a lei. Então, se eles não te condenam, se os acusadores que estavam aqui como testemunhas não te condenam, eu também não. Então vá e não peques mais. Vá
e não peques mais. Então, aqueles homens que trouxeram aquela mulher são os caluniadores que estavam atrás de Jesus. Os mesmos. Assim como eles estavam levantando suspeita na vida da mulher, e realmente ela tinha pecado, mas eles estavam cobrando-a como se eles não tivessem, típico de um fariseu. E eles quiseram fazer a mesma coisa com Paulo, né? Quiseram cobrar Paulo acerca das dificuldades de Paulo, só que eles mesmos também tinham dificuldades. Então Paulo fala, ó, eu não sou inferior a vocês em nada, né? E aí ele continua dizendo, ó, algumas outras evidências, né? Na verdade ele já falou isso no capítulo 3, algumas outras evidências acerca do que é ser apóstolo. Ser apóstolo não é só fazer milagre, não é só arrastar multidões, não é só fazer prodígios e sinais. Olha lá, as vidas transformadas dos crentes em Corinto eram uma evidência de que Paulo era um verdadeiro apóstolo. Então quando você vê esses apóstolos aí, e essa multidão de pessoas indo atrás deles, que testemunho de vida essas pessoas têm? Estão se convertendo de verdade? Essas pessoas estão sendo transformadas de verdade? Elas estão dando testemunho de verdade? Porque a gente vê tantas igrejas gigantes, e diz a estatística que no Brasil somos em torno de 25% de crentes. 25%, somos 180 milhões de brasileiros. Então quem faz as contas? 45 milhões são crentes. 45 milhões de brasileiros são crentes. A cada quatro pessoas, um é crente. Por que o Brasil continua piorando? Por que aumenta as injustiças, as desigualdades? Por que as pessoas são mais egoístas, individualistas? Por que acontece isso? Por que isso acontece dentro das igrejas, gente? Por que a gente não se importa com as pessoas mais? Será que o amor de muitos se esfriaram? Será que a gente não se importa mais com a pessoa que está do nosso lado? Será que a gente se importa mais com o nosso bem-estar do que o bem-estar do outro? O Novo Testamento ele fala para a gente considerar as outras pessoas superiores a nós. Você procurar as coisas que são próprias das outras pessoas do que as nossas mesmas. Estou falando para mim e para você. Por que o nosso coração se esfriou? Por que o amor dos nossos corações se esfriou? Pessoas têm sido transformadas? Ou é só quantidade? As igrejas estão cheias. Igreja com 500, com 1.000, 2.000, 3. Tem igreja com 5.000 pessoas. E aí? O que muda? Estavam no casamento, eu e minha esposa, esses dias. E aí sentamos do lado de 2 irmãos presbiterianos. Gente, eu nunca vi tanto palavrão na minha vida. Nunca ouvi tanto palavrão da boca de um cristão. Nunca ouvi. Muito palavrão. E aí eu saí dali pensando depois, comentando com a Tati, pensando, poxa, caramba, né? Que contradizente, né? Que paradoxal está a prática da vida do cristão. Que cristianismo é esse, gente? Que não muda vidas. É essa a crítica de Paulo. Poxa, quantas vezes eu preguei para vocês? Já mandei, essa é a 3ª carta que eu estou mandando para vocês. Mandei uma dura, depois mandei uma mais severa. Aí começa a carta, Paulo um pouquinho mais brando, e parece que vai chegando ao final, ele vai puxando de novo. Será que vocês não entenderam o que é o Evangelho? Vocês não entenderam o que é ser igreja? Vocês não me conhecem, eu tenho que apresentar credencial de novo para vocês? Vocês não perderam a confiabilidade que você tem do meu apostolado? Quantas vezes eu já escrevi para vocês? Quantas vezes será necessária eu apresentar uma credencial de novo, como apóstolo, comissionado por Cristo, enviado por Cristo, chamado pelo próprio Cristo? Quantas vezes vou ter que dizer isso? E ele está, em outra oportunidade, ele fala das vidas transformadas. Cadê? Não está transformando?
Não está acontecendo nada no coração de vocês. Sabe que às vezes, essa tristeza que a gente sente no nosso coração, ou esse pesar que a gente sente, isso muitas vezes não é tentação, viu, gente? Algumas vezes é tentação. A Bíblia fala que nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça, nosso próprio desejo da carne, desejo as coisas, e quanto mais a gente alimenta esse desejo, mais a gente entristece o Espírito de Deus. O Espírito Santo mora no coração e na vida dos batistas também, gente. Não é só dos pentecostais, não. E que espaço que você dá para o Espírito Santo aí? Para dar ouvidos ao Espírito Santo. Será que ele não fala com você também? Olha, tem gente triste hoje aí. Será que o Espírito Santo não fala com você? Ó, tem gente passando necessidade. Será que o Espírito Santo não fala com você? Ó, fulano de tal está mal. Será que o Espírito Santo não fala com você? O irmão Manuel não vem aqui há 4 semanas, quase um mês. Vai lá na casa dele fazer uma visita, dar um abraço nele, orar por ele. Será que o Espírito Santo não fala com você? Olha, oferte para a Gabi, oferte para o Tuta. Contribua com o ministério deles. Contribua com missões. Será que o Espírito Santo só fala para você: compre roupa nova para o Natal? Compre uma árvore de Natal nova. Troque de carro. Não que você não deva fazer essas coisas, gente. Mas ele não fala coisas espirituais para você? Ou será que o teu ouvido não ouve as coisas espirituais? Será que você é um surdo espiritual? Sabia que surdos ouvem a Jesus, hein? Eles estão ouvindo aqui a palavra de Deus. Será que você audivelmente está ouvindo, mas não está ouvindo? Será que Deus fala mais com um surdo do que você? Será que um surdo ouve mais Deus do que você? Aí Paulo fala também do capítulo 6, no capítulo 7, capítulo 8. Ele vai falar sobre o caráter, Caráter puro e não poluído, Ele fala: o meu ministério tem esse caráter de pureza, de limpeza. Ninguém tem algo a apontar na minha vida. Integridade. Será que os corações das pessoas, será que nos corações das pessoas tem gerado isso aqui? Muitas vezes a tristeza é o fato de você entristecer o Espírito Santo de Deus que está aí dentro de você. Você não está em paz, você está pecando, você está fazendo bobagem, você está desobedecendo a Deus. Algumas vezes, é claro, que é a opressão, A opressão da batalha espiritual, a dificuldade dessa vida espiritual, Essa luta da carne contra o espírito contra a carne, que o próprio Paulo fala, Algumas vezes é isso também. Algumas vezes pode ser uma esperança que você coloca no lugar errado, querido. Então, você faz uma faculdade e fala: quando eu terminar a faculdade eu vou ser feliz. Aí você termina a faculdade e você fala assim: não, mas quando eu encontrar um emprego, o primeiro emprego eu vou ser feliz. Aí você consegue o primeiro emprego, aí você fala: não, quando eu conseguir um emprego para ganhar mais de 3 mil, aí eu serei feliz. Aí você consegue o emprego, aí você fala: não, tá bom, se fosse 5, aí seria legal, aí seria bacana, aí você consegue os 5. Você fala: não, 5 não, se fosse 10, cara... Se fosse 10, aí seria legal. Poxa, eu contribuía com R$1.000 no dízimo e mais 1.000 em oferta. Eu faço esse compromisso. Você lembra da história do carro que eu falei para vocês? Meu não. Vou contar esse exemplo. Algumas pessoas conhecem, A gente comprou um móvel, um sofá numa determinada loja, e você concorria uma TR4 da Mitsubishi Zero. Linda, branca, maravilhosa, E eu falava assim: Deus do céu, meu carro já está começando a dar problema. Olha, vamos fazer o seguinte, Deus, se o senhor me der esse carro aí, eu vou dar uma reforma no meu carro, vou deixar ele zerado, o motor, vou doar para alguém. Vou doar, não vou vender não, vou doar se eu ganhar esse carro aí. Olha que coração lindo,
puro, generoso, né? Amoroso, sem vergonha. Quando saiu o sorteio, eu falei assim, não ganhei. Aí Deus falou no meu coração, você é um sem vergonha mesmo, né? Você quer fazer barganha comigo? Até parece que o teu coração é movido pela vontade de doar para alguém. A tua esperança está no pegar o carro zero. Doa agora, para ficar sem. E aí eu falei, puxa Senhor, me perdoa. Eu não sou tão bom quanto eu penso que sou. Percebe isso, querida? Será que o nosso coração tem recebido esse caráter puro que Paulo fala em Coríntios? Será que não tem tido intenções impuras? As nossas boas intenções, né? Diz o provérbio popular que de boas intenções... você conhece, né? O inferno está cheio, né? Olha lá, o seu amor genuíno pelas igrejas... Paulo também fala sobre isso aos Coríntios. Já tinha falado sobre isso. E ele fala, olha, eu não sou como esses aí. Porque eles estão procurando, bens. Eu não estou aqui para procurar bens. Eu não estou aqui para retirar bem de vocês. E nem mando enviados meus para que eles façam isso. Eu estou aqui por amor a vocês. Para cuidar de vocês. É por isso que eu estou insistindo tanto com vocês em Corinto. E outra coisa, o fato de que ele suportava sacrificialmente os sofrimentos. Então, se a gente olhar para os apóstolos de hoje, eles têm gerado vidas transformadas ou vidas gananciosas? Eles têm gerado no coração das pessoas, no ministério deles, sede por Deus ou sede pela águazinha que vem lá de Israel, do Jordão? Eles têm gerado apetite pela leitura da palavra, conhecimento da palavra, ou pelos crendices? Traga a fronha do teu marido, vamos molhar aqui na água com a ruda, gira 4 vezes, pula por cima, enrola na camisa do Palmeiras, vamos fazer uma quizumba aí, né? Será que eles têm gerado esse caráter puro, limpo no coração das pessoas? Honestidade, integridade, caráter, ética, moral, tem gerado isso no coração das pessoas? O mundo está mudando, as pessoas, as relações estão mudando, os interesses estão mudando. Seu amor genuíno pelas igrejas, será que eles estão realmente com amor genuíno? Teve o do chapelão lá, que pouco tempo de mídia da denominação dele lá, o cara comprou uma fazenda de 9 milhões. Jesus do céu, não deu nem tempo para ganhar moral na TV, o cara já comprou uma fazenda de 9 milhões. Bandido, safado, estelionatário, sem vergonha, safado. Não tem outros conceitos para dar sobre esses caras. São uma raça de víboras, que ficam pegando gentinhas, a Bíblia fala, pessoas que buscam como comichão, como coceiras no ouvido, buscando coisas para ouvir que as satisfazem. Outro sem vergonha desse jeito é o doutor Ariovaldo Júnior, sem vergonha, safado, que não acredita que a Bíblia inteira é evangelho e fica mentindo para as pessoas. Não, eu acredito sim, a Bíblia é toda ela inspirada. Mentira, ele não acredita. Universalista, liberalista sem vergonha, mente para as pessoas, fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, de acordo com a necessidade, com a oportunidade. Oportunista, salafrário, não tem outras palavras para esses caras. Tem outros aí, tem outros, o pastor Creuso já numerou aqui, Teve um aí, tem 2 irmãos aqui, um casal que foi de uma igreja famosa, grande aí, sem vergonha, safado, roubava a igreja, tem bens no mundo inteiro, contas na Suíça. Nem crente os caras são muito famosos aí, nem crentes são. Pergunta, depois procura a Kelly e o Fábio, conversa com eles para você ver. Eles eram um dos líderes lá próximo dos caras, sem vergonha, nem crente safado. E aí depois nós que somos sérios com a palavra de Deus, somos comparados com esses caras lá fora, como Paulo estava sendo. E Paulo está falando isso, tenha falsos apóstolos aí no meio de vocês, sem vergonha, safado, que estão roubando vocês. Não me comparem a esses caras aí, é o que Paulo está falando.
E ele suportava sacrificialmente o amor ágape, ele se entregava de corpo e alma para as pessoas. E esses caras não fazem isso. Enquanto entram 500 pessoas, a porta de saída é grande também. Saem 500. Os caras fazem treinamentos para serem pastores. A Universal é essa daí. Tenho medo de falar porque é tudo bandido, sem vergonha. Pode ter uns inocentes lá, com certeza pode ter. Gente que está sendo enganada também. Mas os que estão ali no topo, tudo safado. Os caras fazem curso para pastor. E teve um rapaz que nem crente falou: o que está dando dinheiro é isso, eu vou lá. É um sem vergonha também, mas não é crente, não tem Jesus no coração. Foi lá no treinamento para ser pastor. O cara não crente, hein? Não aguentou, foi embora. Não aguentou a sem vergonhice que é ensinada para os caras lá dentro. O cara não crente não aguentou, ele foi na intenção de roubar. Mas ele não aguentou participar de tanta sem vergonhice que tem. E é tão interessante que os próprios crentes são enganados, gente. Começa a falar: pô, você não pode julgar. Como não pode julgar? Paulo está julgando aqui, ó. Paulo fala: julgai vocês aí mesmo, o comportamento de vocês. Paulo fala para nós julgarmos a cada um. Ó, você está errado, cara, você está fazendo isso, está errado, você tem que consertar a tua vida. A gente usa Mateus 7 para falar: olha, não julgueis, porque à medida que julgares, será julgado pelo Pai no céu. Texto fora de contexto. Vai ler a Bíblia. Ele fala: você não pode dizer para aquela pessoa, ela é crente ou ela não é, se você não tem provas. Se você não tem provas, você não pode dizer. Isso é julgar. Agora você olhar e falar assim: Thales, você fez aquilo, isso aí está errado, cara. Só como você está me julgando? Não, não está julgando não. Você fez e a Bíblia que te julga. Ela está dizendo que você está fazendo errado aqui, ó. Está dizendo aqui, ó, não faça isso, está errado. Nós somos agentes para cuidar de nós. Mas esses caras, eles não querem saber. Eles não querem saber. Sabe o que eles querem? Só o teu dinheiro. Se você sai amanhã e vai embora, vai entrar outro no lugar. Vai entrar outro no lugar. E o que eles querem é arrecadar. Só isso. Né, Paulo? Ele balança a cabecinha ali, ó, né, Paulo? Isso foi o que Paulo fez, né? E o que ele não fez? O que Paulo não fez? Olha lá, no versículo 14. Não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós. São vocês que eu quero. Quero saber. Tanto que Paulo faz tendas, né? Trabalho, tem o seu trabalho também, ali a sua profissão, que se ele precisar, ele vai ganhar um dinheirinho com aquilo ali. Mas ele fala: eu não estou atrás do bem de vocês, eu estou atrás de vocês. Ele diz também, ele fala também de um aparente altruísmo, né? De Paulo, que era uma mentira, né? Para enganar as pessoas. Ele fala: olha, os caras estão aí no meio de vocês, estão dizendo que eu sou um altruísta, ou seja, que eu me dou pelas pessoas. Isso é só fachada, né? Que eu sou ardiloso, ou seja, eu tramo as coisas, eu faço com segundas intenções, né? Eles estão dizendo isso aí no meio de vocês, e eu não sou isso, eu não estou aqui para enganá-los. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz também: olha, será que eu tenho me aproveitado de vocês? Depois de tanto sacrifício por vós? Depois a gente vai ver que Paulo escreveu tantas cartas de dentro da cadeia, né? A última cadeia que Paulo escreveu suas cartas era um buraco, um poço, tipo um poço artesiano, fundo. Lá no fundo Paulo ficava, só tinha abertura para entrar claridade, jogava comida lá de cima para ele, a água, as necessidades faziam tudo ali, naquele pocinho. Essa foi a última cadeia que Paulo ficou. Não é possível um cara maluco desse ficar lá para querer bens. O cara já era rico, ele vendeu tudo e deu aos pobres. Para que ele ia roubar a igreja depois, gente? Para que o cara ia fazer isso? E no final da vida foi martirizado sem um tostão no bolso, com a roupa de corpo. Quem era esse Paulo? As pessoas sabiam quem era esse Paulo. Ele fala: eu não vim me aproveitar de vocês. Por acaso vocês me conhecem? Vocês sabem que eu não vim me aproveitar, né? E é interessante que Paulo usa uma partícula aqui no grego que traz essa ideia, né, de uma interrogação usada para questões que ele espera respostas negativas. Então toda vez que no grego usa essa partícula aqui, ó, é como se fosse uma pergunta retórica, né?
mas quando você espera uma resposta negativa. Então você vai falar assim: poxa, o Gabriel, por acaso eu tenho cabelo? Você vai dizer não, né? Então é uma pergunta retórica, mas que eu espero uma resposta negativa. É disso que Paulo está falando, né? E ele faz isso em outras oportunidades também, tá bom? Não é só nessa não. E aí ele começa a listar alguns temores dele diante dessa realidade. Ele fala assim: olha, sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo de não encontrar vocês do jeito que eu quero. A próxima visita que eu fizer a vocês, eu tenho medo de chegar aí e encontrar aí o samba do branco doido, para não ser racista, né? Eu espero chegar até aí e encontrar vocês daquela forma que eu tenho dito para vocês, com integridade, com amor, com compaixão, com reciprocidade, compartilhar, né? Eu espero que vocês estejam amando uns aos outros, se doando uns aos outros. É isso que eu espero de vocês. Ele fala também: eu tenho medo de que eu não seja o que vocês esperam. Então Paulo está falando de novo sobre esse falso testemunho, né? Ele está dizendo: eu espero, quando eu chegar até aí, vocês não esperem que eu seja um super-herói, ou que vocês não esperem que eu seja igual a esses caras que estão aí no meio de vocês. Eu espero que vocês tenham um conceito exato de quem eu sou, que vocês me conheçam de verdade, que vocês voltem atrás e voltem a confiar no meu apostolado. É isso que ele está dizendo. E ele fala também: eu também tenho medo que haja entre vós contendas, brigas, invejas, iras, rivalidades, difamações, murmurações, orgulhos e confusões. Paulo sabia que existia isso entre as pessoas. Ele fala: eu estou com medo de chegar até aí e depois de tanto sacrifício, de tanta dedicação, eu ia encontrar vocês, esse ninho, essa bagunça, essa balbúrdia dentro da igreja. Ao invés de vocês estarem anunciando o evangelho, ao invés de vocês estarem vivendo esse evangelho de verdade, o evangelho que a gente está pregando há tanto tempo, ao invés disso, vocês estarem se preocupando com picuinhas entre as pessoas. Não me lembro o pregador, mas eu conto isso sempre porque eu gosto dessa ilustração. O pregador pregou sobre o mesmo texto durante muitos domingos, meses. Se eu não me engano foi João 3,16, se eu não me engano. Eu não lembro o pregador que fez isso. Aí um dia chegou uma irmã da igreja para ele e falou assim: pastor, oi pastor, tudo bem? Não sei se o senhor percebeu, mas o senhor está pregando o mesmo texto vários domingos. Aí ele falou assim: já está praticando? Você já está vivendo esse texto? Na hora que a igreja começar a viver esse texto, a gente vai para o outro. Você já está? Outro medo de Paulo, outro temor de Paulo era que Deus o humilhasse, né? E chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, da fornicação, da desonestidade que cometeram, né? Então, essa humilhação que Paulo passaria, né? Chegar até a igreja e ver que as pessoas não estão arrependidas. Aliás, o falso profeta Ariovaldo Júnior diz que não é necessário falar sobre arrependimento, sobre pecado na igreja. O próprio Jesus falou sobre isso. O próprio Jesus falou: não, nós não devemos mais falar sobre pecados, nós não devemos mais falar sobre arrependimento da igreja, é desnecessário falar sobre isso. Como assim? Como é que você prega o evangelho para salvação sem arrependimento? E sem falar, se arrepender do quê? Então ele fala: olha, existem a possibilidade de no meio de vocês existir fornicação, e no grego é uma palavra que traz essa ideia de imoralidade sexual de todos os tipos. Dentro da igreja, pastor? Dentro da igreja. Que tipo? Todas.
Todas que não seja o sexo dentro do casamento. Tudo que está fora de sexo dentro do casamento entre um homem e uma mulher é fornicação. É isso que Paulo está dizendo. E a palavra chama porneia no grego. Essa palavra porneia traz todos esses significados de prostituição. Ele traz essa especificidade de falar que é prostituição tudo aquilo que não é sexo entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Ele está falando, o meu medo é passar por essa humilhação, chegar até vocês e perceber que ainda existem essas coisas no meio de vocês. A gente vai lembrar que o contexto de Corinto era um contexto de prostituição. A cidade de Corinto era muito promíscua, né? Existiam templos de adoração a deusas, que existiam práticas sexuais no palco do templo, né? Então era uma forma de adoração à deusa deles, a deusa do amor, uma forma de praticar o sexo dentro do culto deles lá. Então Paulo está falando, olha, eu sei o contexto que vocês vivem, o meu medo é voltar até aí e vocês estarem vivendo dessa forma ainda. Olha que legal. Algumas perguntas para a gente pensar aí, seguindo para o final, né? Primeira delas, estamos andando no mesmo espírito? Paulo faz essa pergunta, né? Será que a gente não está andando no mesmo espírito? Será que a gente não está com as mesmas intenções? Será que não é o mesmo Deus? Será que a gente não está seguindo o mesmo Deus? Será que dentro da própria igreja tem pessoas adorando deuses diferentes? Será que tem dentro da própria igreja pessoas com intenções diferentes umas das outras? Será que a gente não está unido em um só propósito? Seguimos a mesma pisada? É interessante essa palavra que Paulo usa, né? Andamos no mesmo caminho, estamos ali naquela marquinha. Sabe quando a pessoa pisa na areia e você vai lá pisando na mesma marca, né? Será que a gente não está fazendo isso? Será que a gente já está andando por caminhos diferentes? Será que como igreja a gente não teria que estar mais unido, se importando mais com a causa do outro? Será que a gente está falhando nessas coisas? Tudo que fazemos é para edificação? Será que tudo que fazemos é para construir, é para estruturar, é para fazer o próximo, o teu irmão crescer? Será que as nossas relações são interesseiras? Sabe, até mesmo uma resposta, sabe? Que a gente dá um para o outro, sabe? Sabe quando você fala algo para a pessoa e a pessoa te responde, já parece que ela estava armada, né? Parece que ela estava pronta. Você falou, ela puxa da catucheira, é catucheira que fala ainda? Puxa da catucheira o revólver, né? Tá pronta para responder para você. É incrível. Parece que a grosseria, o amargor, tá na ponta da língua, né? É só um gatilho, a pessoa, pô! Parece que a primeira coisa que a pessoa pensa é dar-lhe de volta, né? Então, as relações como estão, né, queridos? Como é que a gente está nas nossas relações, nosso relacionamento como igreja, como cristãos? Será que a gente está dando ouvido para outras fontes, senão a própria Bíblia? Eu repito aqui, o pastor Creuso falou de semana passada, e eu repito outra vez, não confie nem em nós, nem em mim e nem no pastor Creuso. Confie na Bíblia e no Deus que nos guia. É nesse que você tem que confiar. Porque nós somos falhos, nós podemos errar um dia, né? E você vai se chocar, falar, nossa, o pastor Márcio ficou bravo daquele jeito, nossa, o pastor Creuso falou daquele jeito. Nós somos homens, não se baseiem em nós, olhem para Jesus. E quando a gente errar, vocês venham com a Bíblia e falam, você errou nisso aqui, ó, está errado. Assim que eu cheguei aqui, o Rafa não está aqui hoje, né? O Rafa da Jéssica, o Rafa Gomes, está aí, Rafa, está lá em cima. Uma vez eu dei uma carona para o Rafa, a gente veio para o ensaio do louvor, a gente mora lá perto, né, condomínio um do lado do outro, vim trazendo o Rafa, e aí o trânsito estava parado, aqui no Boulevard, né? E aí o que eu fiz?
jeitinho brasileiro, corintiano, né? Sem vergonha, pecador safado. Eu entrei para o estacionamento, que tem ali no meio do boulevard, e saí lá na frente e passei, né? E eu falei, caramba, agora eu fui esperto, né? Agora eu fui inteligente pra caramba, arrebentei. O Rafa olhou para mim e falou assim, pastor, isso aí que você fez está errado. Putz, meu mundo caiu, mano. Meu mundo caiu. Eu falei assim, não, cara, eu passei, ainda dei uma desculpa, né? Não tem nenhuma placa dizendo que é proibido entrar ali. Ele, pastor, mas está errado. Só falou isso. Eu falei, putz, tem razão. Não está certo fazer isso aí. Ele ainda falou assim, ó, ali você entra quando você vai estacionar. Se não for estacionar, aquela entrada é para quem vai estacionar. Aí eu virei para ele e falei, cara, você tem razão, cara, me perdoa. Foi mal. Eu estou errado. Nunca mais eu fiz isso aí. Só quando eles param ali, né, feira e tal, você tem que passar obrigatoriamente, né? Mas eu falei, é verdade. Não olhem para o homem, querido. Você vai me ver passando na rua de carro, passando uma lombada mais rápido, ou não parando para a pessoa que vai atravessar na faixa. Eu costumo parar. Mas você pode ver uma vez. Você fala, poxa, o pastor Márcio não parou para aquela senhora. Às vezes nem viu, coitado do pastor Márcio, né? Mas não se baseie, não, se baseie na Bíblia. Não confie em ninguém, confie na Bíblia e no Deus que habita aqui dentro de mim. E do Creuze. Ore para que o nosso coração esteja sempre humilde, sempre dependente desse Deus. Tá bom, querido? Vai fazer isso? Obrigado, tá? O que credencializa a sua vida cristã? Qual a credencial que você mostra quando você chega? Quando as pessoas olham para você e elas se lembram de você, elas estão lembrando do quê? Cara crachá, né? Quando você olha o crachazinho ali da tua vida, o que diz lá? Quem aparece ali na foto? As pessoas olham para o teu crachá, a tua identificação. O que consta ali na sua identificação? Quem é essa pessoa? Qual o caráter dela, a ética, a moral? Quem são essas pessoas? Quem é você? Eu quero orar por mim e por você, queridos, para que para que a gente enxergue na vida do apóstolo Paulo um caráter, um estilo, um modelo de pessoa, tanto nas suas competências, nas suas possibilidades, nas suas capacitações dadas por Deus, mas também nas suas fragilidades, nas suas limitações. Que a gente olhe para ele e veja esse modelo de cristão pelo qual nós devemos nos basear para vivermos, né? Devemos viver essa vida aí, andarmos juntos como cristãos, andarmos no mesmo espírito, tendo o mesmo caminhar, a mesma procedência, a mesma fonte, o mesmo olhar, o mesmo Deus. É assim que nós devemos andar. Lembra das dificuldades do começo, das tristezas, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente anda no centro da vontade de Deus, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente se torna muito mais realizado quando a gente faz as coisas para Deus. Quer ver o que te realiza mais? Quando você compra um celular novo, ou quando você pega aquele dinheiro e ajuda alguém comprando uma cesta básica. Faz esse teste. Veja o que te realiza mais. O que te dá mais esperança, o que te dá mais alegria, o que te dá mais motivação de viver. Tenta fazer essas duas experiências e compara. Você vê o que Deus te traz mais prazer de viver, o que te dá mais alegria. Pensa nisso, tá bom? Fecha os teus olhos, eu quero orar por nós. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos advertir, admoestar, ensinar, orientar de acordo com a tua justiça. Obrigado, Senhor, faça que o nosso coração se arrependa dos nossos maus caminhos, faça que o nosso coração dependa somente de Ti, Pai. Faça com que o nosso coração não busque os nossos próprios interesses, que o nosso coração também não
contribua de forma negativa para a igreja, Senhor, para que o nosso coração se submeta à Tua vontade, se submeta ao Teu amor, se submeta à Tua palavra, Senhor, para que a gente, nesse ato de reciprocidade, a gente cresça juntos, cresça como igreja, cresça debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua orientação, Senhor. Por favor, nos ajude, Senhor, a ter um caráter cristão, a ter uma moral, uma ética vinda direto do Teu trono. Nos ajuda a que esse conhecimento que veio através do Senhor, através da Tua palavra, através da doutrina dos apóstolos, que chegou até nós hoje, nos ajuda para que isso transforme as nossas vidas, Pai. Que isso seja transformador, que isso seja renovador, revigorante, que isso seja uma mola propulsora para que a gente vá e dê frutos, Senhor, para que a gente fale do Teu amor, para que a gente viva a Tua palavra. Faça isso em nossas vidas, Senhor, começar de mim. Faça isso em nome de Jesus, Pai, que possamos ter essa convicção que Paulo tinha, Pai, do seu ministério, do seu chamado, da sua obediência ao Senhor, Pai. Nos ajuda a viver essa vida dessa forma, Senhor. É isso que nós te pedimos. Também pedimos por todos os irmãos que estão aqui essa noite. Pedimos que cada um encontre essa esperança no Senhor, na Tua palavra, na vivência dessa palavra, na alegria de conhecer essa palavra, colocar isso em prática, Senhor. Que isso seja verdade em todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, possamos ser uma melhor igreja, uma melhor comunidade, Senhor. Aqui na rua, no bairro, onde estivermos, Senhor, possamos ser assim. Esse é o nosso desejo e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém.